Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Laboratório Teológico, um canal voltado para a reflexão teológica sob a ótica da cosmovisão reformada. Eu estou muito alegre de receber você e queria convidar você para se inscrever no canal, para se envolver com os vídeos que estão sendo produzidos nele, e certamente isto será uma bênção para a sua vida. Eu queria convidar hoje especificamente você para tratar do tema promessas de Deus para os oprimidos. Essas promessas de Deus para os oprimidos é justamente um conjunto de reflexões sobre o livro de Isaías, do profeta Isaías. Quem é Isaías? Bom, Isaías, segundo as informações do Antigo Testamento, é filho de Amós, vivia em Jerusalém e provavelmente era da nobreza de Israel, possuindo sangue real. Muito possivelmente atuou como profeta por cerca de 40 anos nos reinados de pelo menos 4 reis: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Mas, além disso, na vida privada, Isaías era casado, não temos o nome da sua esposa, e pai de 2 filhos. Cresce, segundo a tradição, que Isaías teria sido executado justamente no reinado do rei Manassés. O que caracteriza a pessoa de Isaías? A pessoa de Isaías se caracteriza pelo fato dele ser um profeta cristológico. Não há dúvidas de que muitas das referências relacionadas à pessoa de Jesus Cristo fazem parte, constam do livro do profeta Isaías. Por exemplo, nós encontramos ali a descrição do nascimento de Jesus Cristo, de como ele seria concebido a partir de uma virgem. Nós também encontramos ali o seu sofrimento, notadamente lá pelos capítulos 53, onde não é possível a gente imaginar nenhuma outra pessoa sofrendo daquele jeito, senão a pessoa de Jesus Cristo, que mais tarde viria, 700 anos depois, viria à Terra, exatamente para cumprir aquilo, palavra por palavra, que foi dito por Isaías, capítulo 53. Mas não é só isso. Nós encontramos mais adiante passagens que mostram que Jesus usou o texto de Isaías para mostrar a sua messianidade quando visitou a sua terra, Nazaré, e compareceu à sinagoga. O que nós podemos perceber, então, é que Isaías tem uma situação muito importante no contexto do Antigo Testamento para o Novo Testamento. É muito importante nós pensarmos, então, que as promessas de Deus para os oprimidos em Isaías são fundamentais para que a gente tenha condições de fazer uma reflexão séria do que Deus prometeu. E nós vamos usar, então, neste vídeo, 3 trechos de profecias que, sem dúvida alguma, serão de grande validade para o nosso sossego, o nosso conforto diante da opressão que eventualmente nós soframos. Então eu quero convidar você para caminhar comigo pelo primeiro texto. O primeiro texto está em Isaías 40, 28 até 31, e ele diz assim, acompanhe comigo: será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável.
O trecho continua: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A pergunta que nós temos aí do lado, então, é esta: quem é Deus para Isaías? E o que ele faz? Muito bem, se nós pararmos para ver aqui, eu listei do lado esquerdo do texto do primeiro versículo que nós lemos, algumas coisas que o próprio texto nos diz a respeito de quem é Deus. Para Isaías, Deus é eterno, ou seja, Deus não tem começo, Deus não tem fim, Deus não tem o problema da existência que nós temos. Deus vive para sempre. E dentro dessa perspectiva da eternidade, Deus não trabalha necessariamente e apenas no tempo, mas Deus trabalha fora do tempo. É possível encontrarmos, por exemplo, afirmações bíblicas que nos dizem que antes da fundação do mundo, Deus já estava preparando a Jesus Cristo para ser entregue pelos pecadores. Isso significa que Deus tem vida autônoma. Ele não depende de qualquer circunstância, ele não depende de qualquer fator que venha modificar a sua trajetória de vida. Mas Isaías também chama a Deus de Senhor. E nesse caso, o nome de Deus está sendo invocado aí para dizer que ele tem voz de comando sobre todas as coisas. O Deus eterno é também o Deus que tem controle sobre todas as coisas que criou. E é justamente esse o aspecto que vem a seguir. Isaías admite que Deus é o Criador dos confins da terra. Quando nós falamos dos confins da terra, é claro que nós estamos nos colocando na época de Isaías, em que nós não tínhamos tantas descobertas científicas, não tínhamos tantas evidências arqueológicas, não tínhamos tantos fatos científicos que nos fazem conhecer tudo quanto há no planeta Terra hoje, mas com certeza, Isaías estava se referindo a Deus como aquele que cria as coisas muito próximas de Isaías, que Isaías vê, que Isaías percebe, como também as coisas que Isaías não sabe sequer que existam. Coisas que estão nos confins da terra, coisas que estão no fim do mundo. Então, a percepção de Isaías, a declaração de Isaías, melhor dizendo, é justamente esta, que cada coisa que existe, existe por conta do efeito criativo da mão de Deus, da obra de Deus, da intenção, da vontade de Deus. Isto nos ajuda a entender como a Bíblia vai tratar todas as questões, especialmente as questões que nos afligem hoje tanto, que falam do desperdício humano do planeta, do estrago que está acontecendo no planeta. Para Isaías, Deus, que não tem interrupção de vida, que tem voz de comando sobre todas as coisas, tem essa voz exatamente pelo fato de que ele criou todas as coisas. Ele conhece a natureza de todas as coisas. Mas Isaías caminha nesse versículo
exatamente para falar não mais da natureza divina, mas do comportamento divino. Se você olhar aqui o texto, você vai ver que Isaías está fazendo uma pergunta ao seu leitor. Você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Duas coisas, então, estão mencionadas aí. A primeira delas é que Deus não se cansa. Não existe desgaste. É muito comum, em qualquer situação que nós criemos, que de quando em quando a gente tenha que fazer manutenção naquilo que fazemos, exatamente porque há desgaste, porque há risco de quebra. Mas Deus não é assim. Deus está sempre renovado, Deus está sempre novo, Deus está sempre cheio de energia, Deus está sempre firme nos seus propósitos, Deus nunca desiste, Deus nunca cessa de fazer a sua vontade, Deus nunca se enfraquece ou fracassa nos seus desígnios, porque ele não tem isto. Esse tipo de desequilíbrio ele não tem. Nós humanos temos, mas ele não tem. E Isaías termina dizendo, olha, nós não podemos entender a lógica divina. Nós não podemos compreender o que está na mente de Deus, exatamente pelo fato de que isto está fora do nosso alcance. Acho muito importante, muito interessante, nós pensarmos no fato de que Isaías, para dizer das promessas que Deus faz, usou da lógica de dizer quem Deus é e como é que Deus se comporta. Nós devemos, então, ficar esperando coisas muito grandes que vêm por aí. Porque, em contraste conosco, Deus, na verdade, não se cansa, não se fatiga e toda vez que age, age com sua sabedoria. Mas o texto continua e você pode ver aqui agora ações divinas que estão mencionadas por Isaías. E diz assim, ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Nós estamos falando de um paralelismo, porque ao fortalecer o cansado, ele está multiplicando as suas forças e o cansado é visto como aquela pessoa que não tem nenhum vigor. Vamos parar para pensar na crise que se vivia no tempo de Isaías em Jerusalém, onde ele morava. Os reis estavam alternando seguir a Deus e não seguir. E toda vez que há um afastamento da lei de Deus, Israel sofre. Sofre com a perseguição de inimigos, sofre com o maltrato dos vizinhos, dos países vizinhos. E então, nós podemos inclusive perceber, especialmente neste momento de pandemia, como a pandemia nos exaure, como estar no estado de alerta constantemente nos exaure. Mas não é só isso. Toda vez que o povo se afastava da lei de Deus, Deus usava de disciplina para com o povo. Dentro dessa perspectiva de uso da disciplina, o povo naturalmente se via pressionado, se via exaurido, se via cansado. Há uma expressão do salmista que nos ajuda a entender bem esse tipo de cansaço. O salmista dizia, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram.
Ou seja, é bem possível que a sociedade seja uma sociedade doente, exatamente por conta do fato de ser uma sociedade afastada de Deus e da sua vontade. No entanto, o que nós lemos nesse trecho aqui é justamente o fato de que ele fortalece essa pessoa exaurida. Essa é uma promessa. Essa é uma afirmação de Isaías a respeito de quem está exaurido, de quem está esgotado, de quem está acabado. Eu não defendo aqui a ideia de que nós não devemos nos ocupar com terapia, mas a terapia é um processo auxiliar e não um processo principal. O processo principal, segundo a Escritura, é a pessoa voltar-se para Deus, arrependida, quebrantada, do jeito que está, abrir o seu coração para Deus e dizer: eu estou cansada, eu estou exausto, eu não tenho nenhum vigor. E neste caso, então Isaías está dizendo: pois é, aquele eterno Deus, que é o Senhor absoluto de tudo, que criou todas as coisas até os confins da terra, que não se cansa, que não se fatiga, é Ele quem fortalece as pessoas. É Ele quem multiplica as suas forças. Se nós, então, olharmos para essa fala de Isaías, o que nós vamos encontrar aqui no próximo segmento do texto é justamente a ideia comparativa entre a juventude e a experiência de Deus, a juventude e a eternidade de Deus. Vamos ver. Vamos olhar para o texto. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Naturalmente, nós temos que olhar isto metaforicamente, porque se nós compararmos a juventude e a velhice, nós vamos saber que a velhice é justamente o esgotamento de nossas reservas físicas. E ainda que nós tenhamos movimentos e façamos exercício e façamos todo o esforço de nos mantermos vigorosos, o nosso vigor não será semelhante ao da juventude, não é verdade? Mas o que nós temos aqui é que estas declarações de Isaías representam as nossas ações, as ações humanas. Pense só. Os jovens se cansam e se fatigam. Eles fazem coisas, mas eles acabam cansados, eles acabam exauridos, eles acabam frustrados. A juventude, então, e as nossas iniciativas não são suficientes para nos livrar do cansaço e da fadiga da vida. Quando se lê os Provérbios, quando se lê o Eclesiastes, especialmente os livros de sabedoria do Antigo Testamento, a juventude é o tempo maravilhoso da vida de um ser humano. É nesse tempo que a gente deve aproveitar e ter alegria e ter a oportunidade de desenvolver o nosso vigor físico, o nosso vigor intelectual, o nosso interesse pela vida. É de onde vem aqueles momentos em que nós nos apaixonamos. E a Bíblia diz assim: viva bem esse tempo, aproveite cada oportunidade. Mas de todas as coisas que você fizer, Deus vai te pedir contas. Se um jovem faz tudo quanto quer, sem dar a sua atenção para Deus, naturalmente ele ficará frustrado, porque ele não satisfará a si mesmo, porque ninguém se satisfaz o tempo todo.
E nós sempre estamos procurando novas conquistas, não é verdade? Então, neste caso aqui, Isaías está mostrando exatamente esta frustração, esta vaidade da vida que nós imaginamos chegar a algum lugar, mas nunca chegamos. Em contraste com isso, ele está dizendo que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É claro que nós estamos falando metaforicamente de como é a situação, mas eu posso lhe dar uma ideia do que signifique isto. Na verdade, quem espera no Senhor, quem confia no Senhor, quem depende do Senhor, quem age segundo a vontade do Senhor, é uma pessoa descansada. É uma pessoa livre de temores. É uma pessoa que sabe que, a despeito de ser falha, é consolada por Deus, é tratada por Deus, é disciplinada por Deus para crescimento, para desenvolvimento, para bênção. Quando se lê os Salmos, por exemplo, a gente lembra que os idosos serão fortes como as palmeiras, porque ainda na velhice eles darão frutos. Posso me lembrar de pessoas idosas que até o final de suas vidas cantavam músicas em louvor a Deus, cantavam hinos, cantavam cânticos, tinham prazer e aguardavam com esperança as promessas de Deus se cumprirem na sua vida. É nesse sentido que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Mas vamos continuar. E vamos, então, fechar esta primeira sessão da nossa reflexão aqui. Quem é Deus para Isaías e o que ele faz? Bom, Deus é eterno, Deus criou e comanda tudo o que há, com infinita e insondável sabedoria. Deus fortalece pessoas que não têm nenhum vigor. E quem espera nele, quem depende dele, é renovado nas suas forças. É muito importante, então, nós verificarmos esta grande promessa. Qual é a promessa? A promessa de que o Deus eterno cuida de seres humanos limitados e dá a esses humanos limitados a sua capacidade de vida. Mas eu quero agora escolher para você e para esta reflexão um segundo texto. O texto está em Isaías 42, versos de 1 a 4, e nós vamos agora fazer a leitura disto. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Observe nesse texto que está falando de alguém que vai executar alguma coisa. No começo deste vídeo, eu afirmei que Isaías é o maior dos profetas do Antigo Testamento por conta da sua cristologia. É um profeta que avisa com
bastante detalhes a vinda de Jesus Cristo à Terra. E quando pensamos na pessoa de Jesus Cristo, nós temos então que entender a linguagem de Isaías a respeito de Jesus, embora ele nem tenha conhecimento da pessoa de Jesus, porque ele está 700 anos antes do aparecimento de Jesus Cristo. Veja você aqui. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Esta fala é remetida para a pessoa de Deus. Deus está falando aqui que ele tem um servo que ele sustém, um servo que é o escolhido dele, um servo que agrada a alma divina. Se nós olharmos para o lado, então nós vamos verificar aqui que esta pessoa, a despeito de haver muitos crentes do Antigo Testamento notórios por sua fidelidade a Deus, a Bíblia não esconde que todos eles são servos de Deus, chamados em circunstâncias especiais, mas não são em característica e em qualidade semelhantes a este servo estabelecido aqui por Isaías. Porque é possível nós nos lembrarmos dos evangelhos e quantas vezes os evangelhos nos disseram assim: este é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Hebreus perguntou: a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? O Novo Testamento, ao olhar para trás e ao olhar para Isaías, não consegue enxergar aqui um rei humano, um sacerdote humano ou um profeta meramente humano. Mas o Novo Testamento consegue enxergar aqui a predição a respeito do Deus homem, Jesus Cristo, de natureza divina e de natureza humana, 100% de cada uma convivendo na mesma pessoa. E o testemunho divino falado em voz alta, várias vezes registrado no Novo Testamento, afirmando que Deus se agradava de seu Filho. Muito bem. O que vemos aqui é que Deus sustenta o seu servo. A ideia do sustento é a ideia do suporte, não é apenas a ideia de mantê-lo vivo, mas é a ideia de lhe dar toda a estrutura necessária para que execute o seu serviço. Quando olhamos para Jesus, a pessoa de Jesus Cristo, nós vemos que desde o ventre materno, ele que foi concebido pelo Espírito Santo, viveu na plenitude do Espírito Santo, do começo ao fim da sua existência terrena. Ele viveu encharcado do poder de Deus. Ele viveu encharcado das decisões divinas, da vontade divina. Ele não viveu por sua própria consciência meramente. Ele viveu cercado da graça, comprometido com a oração, com a comunicação, com o envolvimento com o Pai. E, certamente, Deus o sustentou, Deus o guardou, Deus o abençoou em cada coisa que fez. Encontramos aqui a frase de que Deus colocou o seu Espírito sobre ele. Ora, quando pensamos em Deus o Pai, tratando Deus o Filho com Deus o Espírito, nós temos que imaginar este
comprometimento da triunidade de Deus no sentido do trabalho deste servo. Jesus Cristo nunca andou sozinho. Jesus Cristo nunca fez a vontade pessoal. Jesus Cristo sempre foi tratado e, ao mesmo tempo, encorajado pelo Espírito Santo a viver de maneira intensa para a glória de Deus, porque sobre ele pesava o Espírito do Senhor. E o que é que Jesus Cristo vem fazer? O servo do Senhor vem, de acordo com o texto, vem promulgar o direito para os gentios. Isto é muito interessante porque quando Isaías está escrevendo aos israelitas. Entretanto, aqui está dito que ele vai promulgar o direito para os gentios. Gentios são os não-judeus. Quando o Novo Testamento explica a relação que há entre judeus e gentios, nós podemos saber que o povo que tem direito, eu não diria direito à salvação, mas direito a estar na aliança de Deus, é justamente o povo judeu. Entretanto, há uma abertura da parte de Deus para que os gentios sejam incluídos no processo de salvação. Isso significa, então, que uma das funções de Jesus Cristo é justamente a de promulgar o direito, de trazer pessoas, de justificar pessoas perante Deus que não sejam judias. E isto nos inclui. Mas o texto continua dizendo: não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Longe de se comportar como um mestre do seu tempo, que dizia, que exigia, que obrigava as pessoas a cumprir ritos, a cumprir leis orais e regras criadas pela própria religião, Jesus Cristo não veio para ser mais um desses, dizendo o que as pessoas tinham que fazer ou deixar de fazer para serem consideradas boas. Jesus Cristo veio para dizer que todos nós somos falhos, fracos em relação a Deus e todos nós precisamos dele para ser perdoados por Deus. Então, a missão dele não era ocupar a cátedra, mas falar com autoridade, com humildade, aquilo para o que foi designado. Ele veio trazer um evangelho consolador, ele veio perdoar pecadores, ele veio sustentar a vida das pessoas. E a próxima passagem vai nos dizer um aspecto diferente da vinda de Jesus Cristo. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, com fidelidade promulgará o direito. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não veio para ocupar o espaço político ou promover uma convulsão social, embora o evangelho que ele pregou tenha mudado o mundo. Mas nós sabemos que ele não veio para ser um líder mundial, no sentido político, no sentido da guerra, no sentido da dominação. Ele veio para morar no coração das pessoas. E é nisto que isto que caracteriza o seu reino. O seu reino é justamente implantado nas pessoas. Então, ele veio para promulgar o direito, ele veio para trazer pecadores ao arrependimento, ele veio para trazer justiça à vida das pessoas, ele veio para que as pessoas fossem cuidadas, fossem tratadas de maneira igual. Ele
usou da justiça para cuidar do pobre, da viúva, do necessitado, do enfermo, do morto. Jesus Cristo veio para fazer com que todos tivessem vida e vida em abundância. Naturalmente, a vida em abundância não inclui necessariamente riqueza financeira, mas inclui a riqueza de Deus habitar na vida da pessoa. E para terminar esse texto, diz assim: não desanimará nem será esmagado até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. O que isso significa? Significa que Jesus foi fiel em sua missão até a cruz. A cruz é o exemplo da justiça, é o símbolo da justiça, porque é na cruz que ele assume o lugar dos pecadores, é na cruz que Deus satisfaz a sua justiça, é na cruz que Deus perdoa pessoas a despeito de sua imperfeição, é na cruz que a justiça divina é implementada sobre aquele que crê. E, ao mesmo tempo, é implementada sobre aquele que não crê. Observe pelo texto aqui que a missão desse servo, que é Jesus Cristo, será válida inclusive para as terras do mar. Ora, quando nós pensamos em Jerusalém, nós estamos numa capital de país, é verdade, mas nós estamos no meio do continente. Não é? Mar Mediterrâneo de um lado, Mar Salgado de outro lado. Depois nós percebemos então que falar das terras do mar significa ir além daquilo que é a sua região. É como se, metaforicamente, viesse a dizer que se trata do mundo todo. Onde houver ser humano, onde houverem povos, nações, etnias, aí haverá a necessidade de que a justiça de Jesus Cristo seja implantada e válida. E a pergunta é: como Deus, então, planejou cumprir as suas promessas? Deus planejou cumprir as suas promessas escolhendo seu servo, amando-o, capacitando-o com seu espírito para promulgar a justiça. E o servo, então, agiu com humildade, à parte de qualquer envolvimento com o poder instituído, e sem qualquer desânimo até o final, para promulgar o direito e a justiça aos gentios. E sua doutrina seria, então, acolhida nas terras do mar. E para finalizar, nós temos então a seguinte pergunta: para quando são as promessas de Deus? Eu estou usando o texto de Isaías 61, 1 a 3, e está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Mais adiante, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E, finalmente, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para sua glória. Ora, para quando são as promessas de Deus? Essa é a pergunta que nós temos que responder agora. Antes, porém, nós temos que observar o seguinte: Jesus Cristo leu esta passagem na sinagoga
da sua terra. É claro que ele aplica para si essa profecia. Então, observe bem, o Espírito está sobre ele. Ele afirma que o Espírito de Deus, que não é conhecido naquele momento como pessoa, mas é tido como uma ação divina na vida dos grandes heróis do passado, Jesus Cristo está afirmando que o Espírito de Deus está sobre ele. Então, ainda que não entendam, como nós entendemos hoje, que o Espírito Santo é uma pessoa, eles estão recebendo a ideia de que Jesus Cristo está empoderado. E para quem ele dirige a sua mensagem? A mensagem de Jesus é boas novas aos pobres. Como Deus resolver o problema da sua vida. Não é necessariamente o problema financeiro, nem o problema de doença, mas é o problema espiritual da sua vida. E, consequentemente, ele pode modificar o aspecto financeiro, o aspecto da doença. Ele veio para curar quebrantados de coração. Ele veio para libertar cativos e algemados. Isso quer dizer que o quebrantado de coração, aquele dolorido, aquele exausto, aquele que não tem nenhum vigor, aquele que perdeu a razão de viver, aquele que está completamente órfão, desamparado, aquele que sente os seus ossos se apodrecerem por conta da sua vida irregular. Essa pessoa que confessa, que aceita a Jesus Cristo e confessa a Ele como seu Senhor e Salvador, recebe a cura. Recebe a cura da alma. A sua vida é mudada, é transformada. A pessoa passa a ter a alegria, passa a ter a paz do Senhor. E por isto, então, a pessoa quebrada, escravizada ao pecado, está livre. Caminhando. A missão dele, o Espírito está sobre mim para pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que anunciar o ano aceitável do Senhor. E o ano aceitável do Senhor é a vinda de Jesus Cristo. Infelizmente, os judeus tiveram a seguinte atitude: Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Este é o ano aceitável. O ano aceitável da nossa vida pode ser hoje, se efetivamente nós ainda não aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas se já o fizemos, desde aquele dia em que nós o fizemos, aquele se tornou o ano aceitável. E Jesus Cristo não veio apenas para pregar isto, mas veio para dizer que Deus pedirá contas da conduta humana. E nós sabemos que sem Jesus ninguém pode ser salvo, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele veio para anunciar o dia do ajuste de contas com Deus. Mas ele veio também consolar quem chora. Ele veio consolar os aflitos. Ele veio consolar os desesperados. Ele veio transformar a vida das pessoas. É importante a gente saber que Jesus Cristo veio ao nosso encontro por causa das nossas necessidades. É importante que a gente saiba que Jesus Cristo está aberto para toda pessoa quebrantada de coração, que reconhece a sua necessidade. O texto ainda chega a esta posição, que diz assim: e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto,
manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você pode observar aí que nesta missão que Jesus Cristo tem, ele troca as cinzas que eram símbolo da demonstração de profunda tristeza do judeu. Toda vez que o judeu estava muito triste, ele rasgava suas roupas e colocava cinza sobre a sua cabeça. Mas agora a profecia de Isaías diz que o Senhor, cheio do Espírito Santo, veio para justamente colocar uma coroa em lugar de cinzas, alegria em lugar de pranto, louvor em lugar de espírito angustiado. Essas são as promessas de Deus para as pessoas. E o texto nos diz ainda: pessoas serão reconhecidas justamente por serem carvalhos de justiça. Você pode se lembrar que no início do vídeo a gente viu que o servo do Senhor tinha que vir implantar a justiça. E agora você está vendo que as pessoas que receberam uma coroa em lugar de cinzas, a alegria em lugar de pranto, louvam a Deus em lugar de reclamarem, de terem espírito angustiado, estas pessoas são consideradas carvalhos de justiça e estão plantadas pelo Senhor para a sua glória. Então, o que nós podemos concluir? Para quando são as promessas de Deus? Olha, o servo escolhido já veio, capacitado pelo Espírito Divino para promulgar a justiça e restaurar a liberdade dos que estão presos, cansados e angustiados. O servo anunciou que as promessas divinas se realizam hoje, não apenas hoje, mas para sempre. E quem espera no Senhor será chamado carvalho de justiça, plantado pelo próprio Deus. Essas são as promessas que nós encontramos, algumas das promessas que nós encontramos da parte de Deus, ditas por Isaías aos oprimidos. Se você está numa condição muito triste e sua vida parece que não tem jeito, eu queria dizer que Deus fez um enorme esforço para mandar seu servo à terra, para que você cresce nele e você fosse restaurado na sua alegria. Se você já pertence a ele, mas está triste, se lembre que Deus não se cansa, não se fatiga. Deus está sempre interessado na sua vida. E isso pode ajudar você a voltar para a alegria. Então, concluo este vídeo desejando que Deus cumpra as suas promessas na sua vida.